Bem, bom dia aos participantes, Tony, Robson, que são os apresentadores de hoje da sessão. O primeiro artigo a apresentar será o do Tony, certo, Tony? Com Covid-19 e o impacto econômico do lockdown, uma revisão sistemática da literatura. Seguido do Robson Braga, né, que irá apresentar aqui o efeito das notícias negativas sobre o comportamento dos investidores, um estudo em tempos de Covid-19. Então, vamos tentar que ser pontuais, são 11h20 agora, não é? Para mim já são 15h20, não é? Eu estou em Portugal, então temos aqui uma diferença de fuso de 4 horas. Eu tentei não fazer confusão com os horários, deu certo. Bem, só algumas orientações, né, para os participantes, os apresentadores e os participantes. Participantes, por enquanto, temos a Iris, mas acredito que irão chegar mais alguns, né, no decorrer da apresentação. Vou falar agora, mas depois volto a repetir. Então, para as sessões paralelas, vamos ter aqui uma apresentação dos autores de 15 minutos, certo? Posteriormente, terei 10 minutos para discutir os trabalhos de vocês e 5 minutos de perguntas para os participantes. As perguntas serão pelo chat, né? E eu vou tentar aqui passar a pergunta para os autores, ou à medida que os autores forem lendo as perguntas, também podem responder, ok? Pronto, então, vamos aqui dar início à apresentação do Tony. Esta sessão, temos 1 hora de sessão, né, de 11h20 às 12h20, portanto, 30 minutos, mais ou menos, para cada um, né? É isso que está estipulado, 15, 10, 5, 30 minutos. Já tiramos aqui 2 minutos do Tony, mas, Tony, quando tiveres à vontade, pode iniciar, tá bem? Para não consumirmos aqui muito tempo teu. Pronto, então daremos início. O Tony está a fazer o trabalho em grupo, não é isso, Tony? E está a representar o grupo. Pronto. Exatamente. Bom dia, Adriana, bom dia a todos os congressistas, bom dia, Robson. Vou compartilhar minha tela para a gente fazer uma apresentação sobre os dados. Eu queria, por gentileza, quando estivesse disponível o meu material, que vocês pudessem me sinalizar. Ok, já estamos a visualizar a sua tela. O PowerPoint também. Pronto, perfeito. A nossa temática é sobre Covid-19 e o impacto econômico do lockdown. Fizemos essa revisão de literatura, essa revisão sistemática, com base na pouca literatura que ainda que havia no momento, né, do nosso levantamento bibliográfico, visando justamente o que viria a se chegar com todo esse lastro que está sendo, né, a Covid-19 no mundo inteiro. Né? Um tópico interessante para trazer no Congresso de Contabilidade, até pela chegada, a forma como isso pode impactar as economias e até mesmo as empresas no âmbito geral. Nós ficamos muito felizes de estar participando por conta desse lastro positivo de estar sendo reconhecido nosso trabalho em meio a esse importante movimento que é aqui no nosso Congresso da USP. E aí, para a gente colocar um pouco em contexto, né, sobre a Covid-19, aconteceram alguns fatores que determinaram o nosso levantamento bibliográfico, né, sobre a questão de como ela se sucedeu ao longo desde o final de 2019, quando ela começou a surgir, né, por isso está aí o nome Covid-19. E aí, assim, diante de fatores que não tinham, sem precedentes, né, que não haviam precedentes sobre como tratar, de como se colocar a economia e assim, como os países iam lidar com essa disseminação, né, foram implementadas algumas barreiras
uma série de políticas de contenção, né, para mitigar a propagação dessa doença. Naquele momento, como até pouco tempo atrás, não tínhamos vacina, nem um tratamento farmacológico disponível, né? E, então, assim, se viu que a forma mais eficaz de se conter a disseminação seria o isolamento social, onde se colocaram essas restrições com a implementação do lockdown. A gente procurou trazer um pouco disso e os impactos que tiveram para a economia mundial e assim, reflexo na nossa vida pessoal e local também, com relação ao que está sendo a Covid-19. Mas antes disso, a gente queria ilustrar também um pouco de como as epidemias ao longo da história elas têm se colocado como assim barreiras a se transpor e normalmente com a mesma capacidade a população mundial, né, tem passado com a mesma dificuldade, perdão, com relação a determinados tipos de doenças, principalmente de infecções virais, né? Tivemos a peste negra, que surgiu lá na Europa em 1347, aproximadamente, né? Que, assim, foi uma doença que ela surgiu naquela região, mas assim, teve um período muito curto entre o tempo que ela se propagou diante do seu surgimento. Ela teve assim mais de 500 milhões de mortes ao redor do mundo com relação a até assim não era uma doença conhecida, não tinha nenhum tipo de tratamento e assim sucessivamente. Colocamos também um pouco no nosso artigo sobre o que foi a gripe espanhola que surgiu lá em Madrid. Ela era uma cepa do H1N1 na época, né? Que na primeira onda teve uma afetação muito grande lá na Europa, mas assim já na segunda onda que teve no final de 1918, ela chegou assim praticamente varrer Estados Unidos, Europa, México, diversos continentes e inclusive um fator crítico como foi a Ilha de Samoa que matou mais de 20% da população por sintomas virais calamitosos de cunho de vias, afetação das vias respiratórias e pulmonares. Vemos o primeiro caso também de HIV, um dos primeiros casos surgiu na Dinamarca, uma pesquisadora dinamarquesa que passou pela África fazendo pesquisa sobre o Ebola, né? Infelizmente, ela acabou sendo acometida pela doença após surgir alguns sintomas e algumas pesquisas descobriram o que se viria a chamar de HIV e também conhecido aqui no país como AIDS, né? E em seguida, dentro são crises epidêmicas ou pandêmicas, né? O SARS, que foi o primeiro coronavírus, que teve assim se espalhou por 29 países, mas foi rapidamente combatida com um esforço mundial e assim ocorreram mais ou menos aproximadamente uns 8.000 casos e ficou próximo a 1.000 mortes nessa primeira contaminação de SARS no mundo. A gente pode notar também que foram epidemias que estiveram alocações locais, né? Mas em seguida elas tiveram cepas que passaram para infecções a nível escala global. A gripe aviária H5N1 e logo em seguida a gripe suína em H1N1, que foram já uma coisa mais recente na nossa história, né? E que trouxeram assim também consequências com as mesmas características de ser uma nova espécie de doença sem um tratamento predecessor que pudesse conter rapidamente esse avanço, acabou trazendo ele como escala mundial. O vírus Ebola na África, que assim ele já existia desde muito tempo na África, mas ele se propagou em 2014 também com as mesmas características,
que com a taxa de letalidade que chegou a 90%, dependendo da espécie do vírus. E o Zika vírus, que inicialmente ele surgiu nas ilhas do Pacífico em 47, ficou 70 anos adormecido e retornou com muita força em 2017, na história recente do nosso país, trazendo um breve contexto sobre as pandemias. Chegando ao que a gente tem convivido sobre o Covid-19 e a nossa pesquisa, nós observamos assim que naquele momento a literatura ainda era um pouco esparsa, pois nós tínhamos poucas publicações que tratavam sobre esse impacto, sobre não no cunho médico, mas no cunho econômico, né? No cunho que trouxesse para a nossa área contábil, haviam poucas publicações. Nós verificamos também que assim houveram muitas perdas às economias. A gente estima que cerca de US$ 1 trilhão foi o custo, o impacto mundial sobre o Covid-19 apenas em 2020. Na França e em vários países tivemos muitas intervenções que ocorreram devido limitações ao impulso fiscal e diferimentos de provisões. O que era isso? Era assim, os governos viram que havia necessidade de se fazer alguma coisa para se conter, porque rapidamente começaram a perder impostos, empregos, a economia começou a baixar, então o governo, como ação, ela começou a diferir alguns tributos para que as economias começassem a se sustentar. Pagamento de alguns benefícios sociais, né, e que acabaram concomitando com o baixo crescimento de algumas economias por abrir mão dessas receitas para fazer a distribuição de renda local para suas populações. Consequentemente, houve um aumento de endividamento, porque alguns países tiveram que aumentar seus gastos, né, causando assim uma fragilidade econômica sobre suas economias. Como nossa metodologia era uma revisão sistemática, nós fizemos uma verificação sobre necessidade de uma nova revisão, até porque tinha pouca literatura sobre o tópico. Fizemos a nossa questão norteadora pelo método PICO, elegendo população, intervenção, comparação, resultados. Elegemos diversos trabalhos publicados em algumas bases científicas, usando o Scopus e o Web of Science, trabalhos recentes que tivessem alguma aprovação da comunidade científica, bem como diversos tipos de artigos em inglês, português, e que trouxessem tópicos da área de negócios e economia. Excluímos artigos repetidos de pouca abordagem, revisões de literatura e artigos que não tivessem muita repercussão, curtos ou posters. O nosso resultado, quanto ao nosso método, né, o nosso esqueleto de como ocorreram as nossas delimitações com as nossas duas bases, iniciamos em cerca de 700 artigos, e aí elegemos no final 13 artigos para fazer a nossa revisão sistemática. Desculpa. Quanto a isso, fizemos a caracterização dos resultados, abrangendo quais foram as escalas, né, de abrangência dos estudos. E vimos que, assim, apesar da literatura ser esparsa, a gente já tinha alguns estudos em alguns países, né, e alguns continentes, que abordavam de forma experimental ou não os negócios que estavam sendo, os impactos que estavam sendo ocorridos devido à pandemia do coronavírus, né? Verificamos que a qualificação do trabalho basicamente ficou entre o desenvolvimento de negócios durante a pandemia, né, e a pandemia na economia dos países, que foram os dois tópicos que a gente mais discorreu no nosso artigo, né, que a gente convida quem tiver interesse procurar um pouco lá para ficar mais a par do assunto. Esse foi um tópico, assim, o levantamento desse estudo bibliográfico nos trouxe algumas informações bem valiosas com relação principalmente à política do lockdown. Nós podemos ver que
diante de tudo que tem acontecido na história mundial, o lockdown tem sido a principal barreira de se conter aquela disseminação do vírus, né? Apesar de ele ter surgido há pouco tempo, em 2019, né, essa nova variante, essa variação do novo, chamada novo coronavírus, ela já atingiu mais de 195 milhões de pessoas ao redor do mundo, trazendo mais de 4 milhões de óbitos, uma perda lamentável que vai ficar marcada em toda a história da sociedade. Então, assim, o nosso objetivo foi trazer estudos uma revisão sistemática que pudesse possibilitar a contribuição, né, de tomadores de decisão sobre prioridades, sobre o que seriam medidas eficazes ou não. A gente trouxe a questão do lockdown, pois é uma visão que dentro da comunidade científica e da comunidade em geral, em face à diminuição ou à falta de recursos para se conter com imunização, o lockdown estaria sendo a medida protetiva que mais positivamente estaria contendo as barreiras das limitações da disseminação do coronavírus, né? Para o futuro, a gente coloca que essas implicações econômicas ainda são amplas, infelizmente, e um pouco incertas, né, com diferentes efeitos nos mercados de trabalho. E, assim, que se precisa fazer novos estudos para avaliar, porque a tendência seria que o distanciamento social, como a medida de proteção do coronavírus, apesar de ser uma medida que ela faça um grande resultado positivo, ela causa um grave impacto econômico em contraponto à preservação dessas vidas, que é o que a humanidade ela quer se colocar, em se manter, né? Então, assim, essa falta de publicações até aquele momento nos limitou um pouco, né, nas nossas considerações, visto que a gente é um assunto muito amplo, que traz uma alta possibilidade, uma grande abordagem possível para esse tipo de estudo, mas nós nos colocamos principalmente em demonstrar como o lockdown poderia estar limitando a população, ou limitando principalmente as economias. E, assim, a gente não é um especialista no assunto, né? Até visto a grandiosidade do evento, seríamos um pouco omissos em colocar mais do que a gente deveria, mais do que a gente poderia com a nossa credibilidade quanto ao assunto. Mas a gente colocou como uma relevância bibliográfica para que isso possa suportar novos estudos no futuro e que possa ajudar a população como um todo. Eu tive que só correr um pouquinho por conta do tempo, né? Mas tentando trazer ao máximo um pouco da contribuição que a gente trouxe, e a gente espera assim que tenha colocado de forma positiva para todos os congressistas e para todos que participam do evento, dentro do que a gente se propôs a colocar. Muito bem, Tony, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu só vou pedir para que tu interrompas a partilha de tela, para eu poder compartilhar a minha. Ok. Pronto. Li o seu trabalho, quer dizer, li ambos os trabalhos, né? Esse é o papel do mediador. Gostei da pesquisa, mas tenho, obviamente, alguns comentários, né, no sentido de colaborar com a melhoria da pesquisa que foi desenvolvida, certo? Deixa eu me ver, acho que vocês já estão a ver a partilha da tela. Sim. Bem, Tony, vamos lá. Primeiro, comecei aqui a destacar alguns pontos positivos, né, do artigo de vocês. Quanto a pontos fortes, eu destaco aqui que o título, ele retrata adequadamente o conteúdo do artigo. O resumo, ele foi bem estruturado, né, conforme
o solicitado pelo Congresso, então ele atende perfeitamente. A atualidade da temática é um ponto forte também da pesquisa de vocês, né? Porque estamos ainda a viver o Covid-19, mas essa atualidade é aqui um ponto forte de ambos os trabalhos desta sessão. Também a redação da pesquisa de vocês está muito clara, é um trabalho fácil de ler, tá bem? E isso facilita muito o trabalho de quem está a avaliar. Então, esses são os pontos fortes que eu destaco aqui na pesquisa de vocês. Agora eu vou falar aqui sobre sugestões para melhoria, certo? Então, começo aqui pelo objetivo da pesquisa de vocês. Então, no objetivo, vocês dizem que pretendem sintetizar as evidências disponíveis dos possíveis impactos para a economia mundial devido ao lockdown, para evitar a propagação da pandemia por Covid-19 através de uma revisão sistemática. Aí aqui me veio algumas questões, né? Vocês até esclarecem posteriormente lá na metodologia, mas ao ler o objetivo, fica algumas questões do tipo, qual foi a literatura consultada aqui para vocês tentarem perceber as evidências disponíveis para o impacto da economia mundial devido ao lockdown? Foi uma literatura da contabilidade, da administração, da economia? Eu acho que vocês poderiam deixar isso claro no objetivo, certo, Tony? Vocês deixaram claro lá na metodologia, disseram que foi a área de business e a área da economics, né, da administração e da economia, negócios e economia. Aí até pergunto a vocês, depois o Robson me responde, se na business enquadra-se aqui a contabilidade ou se só a administração. Os autores destacam também aqui no penúltimo parágrafo da introdução que com este objetivo pretende discutir as economias nacionais e das empresas enquanto os governos lutam com novas medidas de lockdown para combater a propagação do vírus e apresentar lacunas da literatura e recomendações para pesquisas futuras, certo? Isso está lá no penúltimo parágrafo da introdução de vocês. A minha proposta seria melhorar este objetivo no sentido de trazer a literatura consultada e também trazer este último parágrafo aqui que vocês, este parágrafo que vocês abordam na introdução. Então, pensem. Eventualmente aqui é só uma sugestão, certo, de objetivo, no entanto vocês podem depois verificar se é adequado, se não é, podem até melhorar este mesmo que eu estou a propor. Por exemplo, será que o trabalho de vocês não contribuiria mais se tivesse como objetivo analisar e classificar as principais contribuições publicadas sobre o tema Covid-19 na literatura, aí vocês colocavam aqui, Business Economics, buscando descobrir a perspectiva e as lacunas e delinear caminhos futuros de pesquisa? Vejam que é um objetivo que vai apresentar a área e também vai aqui englobar este penúltimo parágrafo de vocês, certo? Eu posso passar para vocês depois dessa apresentação, tá bom? Se assim quiserem. Quanto à introdução, eu acho que há alguns pontos aqui a ser melhorados, certo? Por exemplo, existem revisões sistemáticas sobre o assunto que vocês se propuseram a trabalhar? Talvez não sobre lockdown especificamente, mas o Covid de forma geral, na área, por exemplo, do Business Economics, não sobre lockdown, mas sobre outro assunto, certo? Acho que vocês poderiam deixar isso mais evidenciado na introdução. Então, como serão utilizados os resultados dessa pesquisa que vocês se propuseram a desenvolver? É possível extrair conclusões diferentes da literatura? E aqui a contribuição, é o fato de vocês deixarem clara a contribuição de vocês, tá? E sugiro também vocês apresentarem na introdução a questão de pesquisa, porque vocês só vão apresentar lá na metodologia, né? Então, tentem trazer essa questão de pesquisa já para a introdução, certo? Ok. Quanto ao referencial, a revisão teórica, aqui até escrevi errado, botei revisão da teórica, porque eu tinha colocado revisão da literatura, mas vocês escreveram revisão
referencial teórico, né? Bem, entende-se por referencial teórico tudo aquilo que já foi publicado sobre o tema e que atenda ao objetivo da pesquisa, certo? Então, o que é que vocês fizeram lá no referencial teórico? Vocês falaram, né, fizeram breves descrições sobre as pandemias que já existiram, aquelas mais marcantes em termos históricos. Só que aqui eu fiquei sem entender um bocado qual que seria a importância de trazer um histórico das pandemias que já existiram. Talvez se vocês, considerando que o referencial teórico é tudo que já foi publicado, se vocês trouxessem pesquisas sobre essas outras pandemias, sobre o HIV, sobre o SARS, sobre a gripe espanhola, então pesquisas que já falaram sobre ela e que trazem um impacto sobre estas pandemias, penso que seria mais interessante do que vocês trazerem um contexto histórico, certo? E vocês iriam atender melhor. E vocês iriam atender melhor aqui a proposta do que é um referencial teórico. Então, até como base estudos anteriores sobre essas pandemias, certo? Mas que mostre aqui quais foram os impactos dessas pandemias. E também dá mais ênfase aqui, certo, à pandemia atual, a que nós estamos a viver. Vocês colocaram lá no final, no último tópico do referencial teórico, falaram sobre a atual pandemia, mas talvez dá aqui mais robustez àquela sessão, tá bem? Sim. Quanto à metodologia, na metodologia, algumas informações que vocês inseriram lá na seção 4, que foi a dos resultados, eu penso que ficaria melhor se fossem apresentadas na própria metodologia. Então, um exemplo desse conteúdo que poderia ser transportado dos resultados para a metodologia é a figura 1. Tá? Então, na figura 1, eu já nem lembro bem o que é que vocês tinham, mas na figura 1, pronto, vocês falam aqui das bases de dados, da Scopus, da Web of Science, eu acho que é essa. E foi inclusive aqui o Robson apresentou, o Tony não, que o Tony apresentou aqui nesses 15 minutos que teve. Então, trazer ela para cá. Não só essas informações, mas como, por exemplo, os artigos, né, que vocês conseguiram identificar, primeiramente, a partir da busca, depois explicar melhor como é que foi, como é que vocês saíram de 777 resumos, 703 artigos e chegaram a 13 estudos. Então, o que é que fez, né, quais foram os fatores que fizeram vocês chegarem aos 13? Né? Retirar os 700 e outros e chegar aos 13. Acho que precisa de uma melhor explicação nesse aspecto, certo? Quando dizem, aqui essa pergunta eu já fiz a vocês logo no início, né? Então, quando dizem serão incluídos artigos da área de pesquisa Business Economics, se a contabilidade está aqui inserida. Resultados e discussões. Então, na introdução, os autores se propõem a apresentar lacunas da literatura e recomendações para futuras pesquisas. Eu, particularmente, acredito que se vocês desenvolvessem os resultados e discussões nessa perspectiva, tá, de fato apresentar lacunas na literatura e recomendar futuras pesquisas, o trabalho de vocês vocês iriam contribuir mais com a pesquisa que vocês desenvolveram, tá bem, Tony? Porque vocês até falam aqui de algumas pesquisas que podem ser desenvolvidas, mas falam isso lá na conclusão e num parágrafo mínimo. Tá? Então, se vocês já se propuseram isso lá na introdução, então tentem focar nessa parte, tá bem? Porque normalmente os trabalhos de revisão da literatura, elas propõem pistas para futuras pesquisas, o que é que pode ser feito ainda nesta área, e eu acho que o trabalho ficaria mais rico se vocês pegassem esse caminho. Quanto às considerações finais, a conclusão de vocês, eu senti falta aqui
de vocês apresentarem as contribuições práticas e teóricas da pesquisa, tá bem? E também ficou aqui uma questão, né? Por que a análise de artigos apenas em inglês seria uma limitação da pesquisa de vocês? Eu, particularmente, não vejo isso como uma limitação. Acho que os autores devem pensar em outros fatores que podem ter limitado os resultados da pesquisa, talvez ter consultado só 2 bases de dados, a Scopus e a Web of Science, tentar que, se tivesse inserido outras bases, será que o resultado seria diferente? Mas eu não acredito que artigos em inglês, apenas em inglês, seja uma limitação, porque aqui vocês estão a dizer que eu poderia ter pesquisado em português, em espanhol, em alemão, italiano, todas as outras línguas, tá bem? Pronto, então estas são as considerações. Acho que vocês plantaram ali a sementinha, precisa melhorar, como é óbvio, né? Eu acho que vocês estão aqui numa fase... quando a gente envia para o Congresso, está em busca justamente de comentários, né, para melhorar o artigo, e que essa sementinha cresça e que futuramente eu consiga ver o artigo de vocês publicado em algum lado. Tá bem? Obrigada. Obrigado a você. Não sei se alguém tem alguma questão, se o Tony quer comentar alguma coisa. Sim. As nossas... como mais uma vez agradeço, tá, Adriana, as contribuições, eu acho muito válido, eu entendo que a gente tem esses pontos a melhorar, né? Fizemos assim... coloquei, no momento da nossa pesquisa bibliográfica, nós trouxemos a pandemia em si, como um todo, ela é uma coisa muito dinâmica, né? Então, assim, alguns movimentos, eles acabam sendo modificados ao longo que a história vai... assim, pela primeira vez, nós estamos vivendo a história, né? Vivendo um fator crítico da história, né? Como a Segunda Guerra Mundial que a gente estudou, né? A gente está vivenciando isso. Então, assim, por essa dinâmica acontecer, eu acho que existem alguns fatores que acabaram limitando a nossa explicação pela época do relato, né? A questão da pouca literatura que já tinha, que tinha à época do nosso levantamento. Isso já tem alguns meses, e principalmente para a área contábil, por isso a gente colocou que era uma limitação, né? Quanto ao idioma, nós nos atemos à língua inglesa, porque ao mesmo tempo que ela foi um limitante, porque assim, apesar de ser uma língua universal, né, mundialmente falando, é uma língua universal, e haver poucas publicações, a gente não viu que haviam tantos estudos lastreando ou que pudessem gerar como você falou, em alemão, em espanhol, que pudessem estar. Então, assim, como a gente não viu que essa é relevante, talvez nós tenhamos nos expressado de uma maneira inversa, né? Que o inglês acabou sendo assim o que a gente mais trouxe de opções no nosso estudo, né? Que a gente encontrou de literatura para trazer o que a gente nos propôs aqui a apresentar e até para melhorar também, né? Tem a nossa questão pessoal também, pelo idioma, né? Nossa preferência. Mas, assim, isso, de certa forma, nos limitou o estudo como um todo, mais pela falta de publicações em si do que em relação ao idioma em si, né? Então, talvez destacar na limitação essa falta de pesquisa, né? Mas não o idioma, porque eu não acho que o idioma seja uma limitação nesse aspecto. Tá bem? Olha, então, obrigada, Tony. Vamos agora partir para o Robson, senão o tempo vai encurtar, né? Já passamos aqui os 30 minutos do Tony. Obrigada. Robson, então, a palavra é sua, tá bem? Então, quando quiser começar, pode partilhar a tela, se assim preferir. Maravilha, Adriana. Meus agradecimentos. Muito bom dia a você, ou boa tarde, né? Como você preferir no horário aí da Europa, né?
Muito bom dia, Tony, tá? Parabéns, Tony, pela exposição, né? Exposição essa que tangencia o tema aqui também que eu vou falar, então, de certa forma, eu diria até que você já me adiantou uma parte da contextualização aqui muito bem feita, por sinal, tá certo, Tony? Então, vamos lá. Bom, Adriana, acredito que você já deve estar vendo a minha tela nesse momento, correto? Ainda não. Ainda não, Robson, ainda está escuro aqui. Deixe-me ver. Desde que você iniciou, está começando a aparecer, mas ainda não. Vamos ver então, tá? Deixa eu descompartilhar, tentar mais uma vez, tá? Às vezes essas tecnologias nos pregam as peças, né? É verdade, é verdade. Ok. Como é que está aí agora, Adriana, por favor? Ainda está escuro. Não sei se é só para mim ou se para os participantes também está escuro. Oh, caramba. Por essa eu não esperava. Deixa eu fechar aqui. Acho que agora vai. Agora vai? Espera um pouquinho, que eu acho que talvez vá. De toda maneira, às vezes, como eu disse, né? Às vezes ela está um pouco lenta. Pode ser. Pronto. Pode ser. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora desapareceu de novo. É sério? Pô, brincadeira. Eu vou fechar todas as minhas janelas, porque, francamente... Agora apareceu, voltou a aparecer. Voltou a aparecer. Ok. Espero que não seja uma pegadinha aqui, né? Mas, enfim. Bom, eis o tema aí da nossa apresentação, né? O efeito das notícias negativas sobre o comportamento dos investidores, um estudo em tempos de Covid-19. Bom, a contextualização, a tela está passando aí para vocês, não está? Agora, Adriana? Sim, está. Perfeitamente, está. ok, maravilha. Bom, a contextualização, como eu disse, o Tony já fez uma brilhante exposição aí do ambiente da Covid-19, né? Mostrando, inclusive, o impacto que isso teve sobre os mercados financeiros, a necessidade de adaptação por parte dos diversos governos em relação a estratégias e táticas de contenção do impacto da pandemia. E, naturalmente, isso também teve desdobramento no comportamento dos investidores em geral, né? Os mercados financeiros sofreram de modo extremamente marcante, especialmente na primeira, que a gente poderia chamar de primeira temporada da Covid-19, que ocorreu ali naquele primeiro semestre de 2020, né, que foi, sem dúvida, o momento mais impactante, pelo menos é o que se parece, né, o que nos parece, exatamente pelo efeito novidade também, né? Bom, a incerteza assolou o mercado, né, e fez evoluir, sem dúvida alguma, o nível de notícias negativas, né? Inclusive, alguns autores costumam dizer que a mídia tem uma preferência, né, uma predileção pelos tons negativos, né, das matérias, provavelmente porque talvez isso venda mais, né? Enfim, de toda maneira, as perspectivas futuras elas sempre foram tingidas aí sempre com um tom bastante enfático aí, nebuloso, né, em relação ao que poderia estar por vir por conta do efeito da pandemia. Bom, dentro dessa questão da evolução das notícias, né, em nível negativo, o que é que acontece? Nós temos aí uma coisa chamada de viés da negatividade. Isso foi desenvolvido pelo Canuzzi lá em 1984, houve depois outros estudos tratando dessa mesma temática, eu cito pelo menos 2 deles aí, e mostra que as pessoas elas dão um peso maior às notícias negativas em comparação às notícias positivas, tá? Então, naturalmente, as notícias negativas elas impactam mais fortemente a percepção das pessoas e talvez por isso, inclusive, né, como eu disse, a mídia talvez tenha a preferência de trazer mais as notícias negativas do que positivas. Mas, enfim, isso é outra história. Bom, o que é que nós, então, vimos, né? O relacionamento entre esse chamado viés da negatividade, que é o peso que as pessoas dão ao tom das notícias negativas, com relação ao comportamento dos investidores, pode desenvolver diversos vieses comportamentais, dentre eles um que nós trazemos aí, né, já bastante conhecido da literatura, chamado de efeito de exposição, que é exatamente a tendência que as pessoas têm de vender ativos com ganhos mais rapidamente do que as ações perdedoras, aqui falando, por exemplo, do mercado de ações. Muito bem. O objetivo, então, dada essa contextualização do nosso estudo, foi exatamente buscar ver de que modo a exposição a notícias negativas, né, sobre, no caso aqui, a Covid-19, influencia no comportamento decisório de investidores no mercado financeiro. Antes de tudo, eu devo dizer que, na verdade, nós utilizamos aqui uma proxy do que seriam investidores no mercado financeiro, uma vez que
acessar diretamente investidores experimentados não seria tarefa tão simples, ainda mais em um contexto como esse, extremamente desafiador. Então, na verdade, a gente consegue aqui participantes, muitos dos quais são investidores, mas, naturalmente, aqui observando de que maneira a notícia negativa ela, influencia no comportamento dessas pessoas quando diante de decisões no mercado de ações. Muito bem. A justificativa trata-se de um estudo empírico, né, levando em conta esse contexto da pandemia. E aí, como o Tony muito bem falou, ainda há muito o que se pesquisar sobre esse contexto e desdobramentos da pandemia Covid-19. Então, a gente acredita que isso já é uma contribuição que se dá na medida que traz um estudo empírico com dados primários. No caso do presente estudo, a gente também traz uma contribuição do ponto de vista metodológico, na medida em que utiliza de uma metodologia experimental, uma estratégia experimental, colocando os participantes em um ambiente decisório que se assemelha ao home broker, né, que é uma plataforma de negociação real em ações. Além disso, acreditamos que pode servir aí de insights para operadores de mercado, além de investidores em geral, de modo que a expectativa é que realmente essa pesquisa possa, inclusive, inspirar outros pesquisadores a desenvolver estudos ainda mais abrangentes do que esse. Nosso referencial teórico, nós trazemos aí como plano de fundo a teoria do prospecto, né, lá do Kahneman e Tversky, né, de 1979, uma teoria consagrada na literatura das finanças comportamentais. Então, é pano de fundo aqui do nosso estudo. O efeito de exposição, que trata exatamente da questão da tendência dos investidores a vender mais cedo, né, mais rapidamente, os prospectos ou as ações vencedoras e segurar por mais tempo os investimentos que estão gerando prejuízo. Um estudo fantástico aí, originalmente desenvolvido pelo Sheffer e Statman, lá em 85. A gente traz também aí o viés da negatividade, que é, inclusive, uma das variáveis que a gente utiliza, né, para fins aqui de avaliação dos nossos estudos, dos nossos achados, e, obviamente, o contexto da pandemia aí, né, e aí onde a gente traz algumas referências mostrando desdobramentos dessa pandemia, como a referência, né, ao volume de mortes e como isso impacta os investidores, a volatilidade dos mercados na medida em que a pandemia vai escalando o seu alcance, e também a questão da paralisia nos mercados financeiros mundo afora, e no caso brasileiro aqui a gente viveu uma situação extremamente atípica, né, de uma sequência de circuit breaks, né, que foi paradas técnicas realizadas no mercado de ações nacional. Bom, tendo toda essa literatura e esse arcabouço teórico como parâmetro, aí vem a nossa metodologia, né? Um estudo experimental, onde nós contamos aí com participantes voluntários. Esses participantes foram automaticamente, eu digo automaticamente porque o ambiente de coleta de dados, ele automaticamente, na medida que um sujeito entrava, aleatoriamente, esse sujeito era exposto a notícias negativas, enquanto o outro não era exposto. Então, de modo que a gente pudesse fazer uma comparação desses resultados. Então, o grupo que teve acesso a notícias negativas, essas notícias elas foram em tom crescente, né? Ou seja, foi pegada uma cronologia da pandemia, colocando as notícias, teoricamente, vamos dizer assim, menos pesadas no início, e essas notícias elas foram ganhando um tom de maior dramaticidade, vamos dizer assim, né? Dramaticidade da vida real, diga-se de passagem, né? Então, isso foi exatamente para verificar o aumento do chamado tom negativo, né, que o Peters e o Stepansky aí eles trazem, né, nos seus estudos. E aí as pessoas tiveram que tomar decisões de venda e ou compra, né? Também eles tinham a decisão de não fazer nada disso, né, de manter o status quo. Em relação à compra de ações, nesse caso foi um ETF, né, que na verdade é um fundo de ações negociadas em mercado financeiro, que se assemelha, acaba, do ponto de vista comportamental, acaba se assemelhando a uma ação propriamente dita. A escolha desse ETF é exatamente porque ele emula, né, ele está muito afinado com o comportamento do próprio índice Bovespa. Então, por isso a escolha desse ETF, não de ações em particular, porque, na verdade, houve ações que cresceram na pandemia, enquanto outras sofreram quedas, né, que talvez até nem tenham muitas, nem se recuperaram até hoje, né, por conta do impacto da crise. E aí buscamos ver exatamente como que, então, os resultados, né, eram obtidos, né, as pessoas se posicionavam em termos de tomada de decisão, verificando o que a literatura chama de aversão à perda, né,
e o chamado efeito de exposição, né? Exatamente para que a gente pudesse chegar aos resultados aqui e poder fazer uma discussão dos resultados. E aí, ainda falando do método, aqui só são exemplos, né? Lá no trabalho a gente traz esses exemplos, né? Das notícias que foram colocadas em ordem cronológica, e aqui são apenas exemplos, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Só a título de curiosidade, lá no dia 3 de maio, né? No estado de Minas, estava dizendo que o Brasil atingia 7.000 mortes, né? Por Covid-19 e ocupava o 7º lugar em número de óbitos, né? Aí é triste a gente pensar que a gente já passou das 500.000 mortes, né? Então, enfim, em um intervalo aí de praticamente um ano. Muito bem. Aqui está mostrando, né, na verdade, aqui são duas imagens estáticas, mas, na verdade, essas imagens, cada uma delas colocadas em tempo específico, né? Uma delas dava a opção das pessoas venderem, outras davam a opção das pessoas comprarem, né? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, vender agora, porque tinha momento que a pessoa tinha a opção de vender, e em outro ciclo ela poderia ter a decisão de comprar. E esse gráfico, ele, a cada segundo, por isso que tem aqui, inclusive, esse marcador aqui de tempo, a cada segundo o preço alterava, ou seja, um novo ponto de preço ia acontecendo, e as pessoas elas tinham aí 60 segundos para tomar suas decisões em cada um dos dois momentos decisórios, tá? E aí elas tinham como ver, inclusive, né, a posição dos investimentos dela, né, estava subindo ou caindo. Isso provavelmente gera um certo efeito ansiedade, mas que não foi afastado aqui do ambiente de pesquisa, porque, na verdade, esse efeito ansiedade no mundo real ele também existe, né? Ou seja, as pessoas ficam observando o sobe e desce das suas posições em ações, e isso, naturalmente, pode gerar algum nível de ansiedade que não dá para descartar, e aqui não pode ser considerado nem sequer como uma limitação, porque faz parte do mundo real. Aqui está mostrando que nós também apresentamos em dois momentos. A primeira rodada, ela traz um intervalo de tempo ainda considerado anterior ao impacto mais pesado da Covid-19 aqui no Brasil. Os primeiros casos de Covid-19 no Brasil acontecem no fim de fevereiro, tá? Os primeiros casos, pelo menos, identificados. Então, a gente traz, na primeira rodada, dados em que, inclusive, o índice, né, o preço do papel sobe, e o segundo momento decisório, há uma queda vertiginosa, chegando aqui a até mais de 60% de queda, né, aproximadamente. Obviamente, os participantes não tinham essa informação, tá? Isso aqui é informação de bastidores, né, do ambiente metodológico. E agora, partindo para os resultados. Bom, primeiro aqui, né, um perfil dos participantes. Nós tivemos aqui, obviamente, os participantes eram voluntários, né? Então, não foi feita escolha de quem participaria, mas a gente teve uma prevalência maior aqui de pessoas do sexo masculino. Naturalmente, isso também não pode ser considerado uma limitação, porque, primeiro, a gente não buscou fazer um balanceamento do gênero dos participantes, e segundo, que no mundo real também, se isso fosse considerado aqui para discussão, no mundo real, pelo menos por enquanto, ainda tem mais pessoas do sexo masculino do que feminino fazendo investimento no mercado de ações. Então, obviamente, isso está mudando, o que é muito bom. Bom, dessas pessoas aqui, observe que a gente tem mais ou menos um balanceamento entre aquelas que foram submetidas a notícias negativas em relação às que não foram, tá? Então, isso também está aqui colocado. Aí, nós colocamos também, preliminarmente, uma questão que era qual o perfil que a pessoa se autodeclarava, qual o perfil que você se autodeclara em termos de investidor, se você se autodeclara conservador, moderado ou arrojado. Isso não foi tratado de maneira evidente, né, nos resultados do artigo, né? Fica aí como um elemento para poder ser até talvez depois explorado, porque obviamente um artigo ele tem ali a sua limitação, né, de páginas. Então tem alguns elementos que poderiam ser cruzados que acabou a gente não explorando, né, mas que a base de dados nos permitiria. Bom, as decisões que foram tomadas, né? Observe que, então, entre as pessoas que foram expostas a notícias negativas, né? Então, a gente tem aqui um percentual, na verdade, não tem aqui a tabela em percentual, mas tem, por exemplo, em frequência, né? As pessoas que foram expostas a notícias negativas, pelo menos em frequência absoluta, houve uma maior adesão à venda, ou seja, provavelmente as notícias negativas impactaram essas pessoas para fins de tomada de decisão de vender, tá? De modo que na rodada 2, considerando, inclusive, que pessoas que venderam na primeira rodada teriam a opção de comprar na segunda, a gente observa que
as pessoas que compraram na segunda rodada, né, não foram representativamente equivalentes às que venderam, de modo que muita gente que vendeu não quis comprar mais, ou seja, ficou de fora do mercado. Enfim, bom, aqui a gente observa o desempenho que os participantes tiveram. Na primeira rodada, havia uma expectativa de que os participantes tivessem ganhos, porque, na verdade, a temporada, aquele ciclo de dados da primeira rodada representava ganhos. Então, a gente observa que as pessoas que tomaram a decisão, ou melhor, foram expostas às notícias negativas, tiveram um ganho de 6,61, né, no caso do público feminino. No caso do público masculino, o desempenho foi ligeiramente menor, né, em relação às pessoas que não tiveram exposição a resultado, às notícias negativas. Não há aqui a gente vê que há diferença estatística entre os valores, tá? E no segundo contexto que havia perdas, as pessoas que foram expostas a notícias negativas tiveram perdas maiores, né, do que as que não foram expostas a notícias negativas, trazendo aquilo que a literatura, né, chama de efeito de exposição, ou seja, muita gente, quando está num contexto de perda, elas tardam as tomadas de decisões, esperando que talvez o mercado reverta, né? Então, é tipo assim, não, agora eu não vou vender, não, porque pode ser que as coisas melhorem, né? E nem sempre isso acontece. Enfim, maiores detalhes, obviamente, pode ser obtido no texto, né, do artigo, a gente tem uma limitação de horário aqui, e aqui ficam as nossas considerações. Os indivíduos expostos a notícias negativas obtiveram resultados diferentes, né? A gente chama de diferentes porque não dá para definir exatamente uma direção, houve momentos em que foi maior ou pior, né? Melhor ou menor do que os que não foram expostos. Há uma tendência, há uma manifestação de efeito de exposição, mostrando que as pessoas, os investidores, né, ou pelo menos as pessoas, os participantes da pesquisa, que tiveram acesso a notícias negativas, tardaram as suas decisões de venda com perdas, talvez por conta de uma coisa que a literatura chama de aversão ao arrependimento, né, achando que talvez as coisas poderiam melhorar na sequência. Decisões tardias, né, como eu já falei, né, pelo efeito do viés do arrependimento. Viés da negatividade pode influenciar o comportamento das pessoas de diversas formas, né, e isso ficou mais ou menos definido aqui nos achados desse estudo, né? E as limitações de escopo que a gente tem, naturalmente, é o contexto de que nem todas as variáveis foram exploradas nesse trabalho. Há também uma limitação que pode ser verificada, que é a inclusão de novas variáveis. A metodologia também estatística, a gente utilizou teste de hipótese e teste simples, a gente poderia depois fazer uma comparação um estudo por meio de modelos multivariados, utilizando regressões múltiplas, tá? Fazendo alguns dados em painel, até comparando um resultado com o outro. Então, existem outras modelagens estatísticas que poderiam ser aplicadas aqui, mas que, obviamente, não foram. E uma outra coisa, não dá para afastar o viés de contexto, tá? A gente está fazendo a pesquisa no ambiente da própria pandemia, de modo que o fato das pessoas que não foram expostas às notícias negativas não dá para dizer que elas realmente não estão influenciadas pelo contexto negativo. Então, isso, sem dúvida, é uma impossibilidade natural de afastar o contexto. Muito bem, era isso, Adriana. Muito obrigado. Aqui tem as referências dessa apresentação que foi exposta. Aqui está o meu contato. Muito obrigado. Eu acho que eu estourei um pouco o meu tempo em alguns minutos. Eu peço desculpas. Não tem mal, não tem mal. Eu tento ser mais rápido um pouco, até porque o trabalho do Robson está muito bem estruturado. Eu realmente não tenho tantos comentários, tá, Robson? Mas vamos lá, deixa eu partilhar aqui a minha tela. Vamos falar aqui, pronto. Então, efeito das notícias negativas sobre o comportamento dos investidores, um estudo em tempos de Covid. Pontos fortes do artigo do Robson. Também o título, que retrata adequadamente o conteúdo, resumo bem estruturado, atualidade temática, tanto pelo contexto pandêmico como pelo contexto de investimentos. Tivemos um boom, né, de maior investidores na Bolsa, eu acho que até no período pandêmico, foi onde teve o maior número de investidores, e isso faz do teu trabalho ainda mais relevante, certo? Assim, mais atual.
A estrutura do artigo também, eu gostei muito bem da forma que ele está estruturado, que ele está dividido. A tua redação também muito clara, certo, Robson? Então, esses são os pontos fortes que eu destaco no teu trabalho. Quanto a algumas sugestões de melhoria, eu sugeri aqui uma melhoria no objetivo, mas nada que, se o Robson achar que não vale a pena também, é algo que não vai interferir muito, certo, Robson? Era só trocar esse de que modo para como. Então, analisar como a exposição, porque o como já faz parte de uma pergunta, já representa mais uma pergunta, né? Do que o de que modo, pronto. Era só essa sugestão breve, mas eu gosto do teu objetivo, ele está claro. Quanto à introdução, achei a introdução do Robson um bocado comprida, mas assim, a introdução é muito pessoal de cada autor, né? Eu particularmente gosto de introduções objetivas, mais curtas, de uma página e meia no máximo. Então, chega ali pela metade da introdução do Robson, o leitor já começa a ficar um pouco cansado. E temos que considerar que a introdução é o que vem do artigo, né, Robson? Então, aqui, eu sugiro aqui uma reformulação sobre a forma que a introdução ela é apresentada. Trouxe aqui um exemplo, né? Por exemplo, no primeiro parágrafo, o Robson ele poderia abordar sobre o comportamento do investidor, já que esse é o teu principal ponto, né? O principal assunto. Então, o principal assunto não é o Covid-19, porque é como o Robson começa a introdução, né? Mas sim o comportamento do investidor diante de notícias negativas. Eu acho que esse poderia ser o teu primeiro parágrafo. Aí depois, num segundo ou terceiro parágrafo, falar sobre o contexto do coronavírus, seguindo, por exemplo, depois de uma literatura que motivou a tua pesquisa e mostrando o que é que tu irá fazer de diferente das pesquisas já existentes, porque aqui tu determina por destacar mais a tua contribuição, né? E ao mesmo tempo evidenciando o objetivo e metodologia a ser adotada. Aqui tu mostraste a metodologia a ser adotada na introdução como objetivo, mas eu acho que se seguiste essa estrutura ou algo semelhante, ficaria mais interessante a tua introdução, tá bem? O teu referencial teórico eu não tenho o que falar, Robson. Está muito bem estruturado, gostei os artigos que utilizaste são pertinentes, né, ali no teu referencial teórico, por isso não tenho o que comentar naquela parte. Agora, a metodologia foi onde eu fiquei a me questionar mais, certo? Algumas respostas das questões eu encontrei lá no resultado também. Né? Porque o que é que eu fui fazendo? À medida que eu ia escrevendo, à medida que eu ia lendo, eu já ia anotando os pontos que eu tinha a questionar, e quando eu ia para a sessão seguinte, aí eu terminava por apagar alguma coisa que eu tinha escrito porque estava lá no resultado, certo? Mas, por exemplo, algumas questões que não ficaram esclarecidas nem na sessão seguinte. O ambiente virtual utilizado foi criado pelo Robson, ou ele está integrado em algum centro ou núcleo de pesquisa, certo? Eu acho que o Robson podia deixar mais claro. O questionário aplicado, porque tem um momento que o Robson disse que aplicou o questionário também de forma aleatória, né? Não teve ali um grupo específico que respondeu o questionário e um outro grupo específico que respondeu o questionário. Então, uma mesma pessoa que respondeu no momento pode não ter respondido em outro momento. Pelo menos foi isso que eu entendi no trabalho do Robson, não é isso? Mas tudo bem, o questionário aplicado, ele seguiu procedimentos éticos, por exemplo, como é que ele foi aplicado? Ele foi aplicado, sei lá, pelo Google Forms, ou o Robson entregou algum documento para eles preencherem, não sei, né? Não tá lá claro. Aí aqui até eu coloquei quantas notícias foram apresentadas, mas essa é uma questão que está lá no resultado. Né? O Robson disse que foram 10 questões apresentadas, eu terminei esquecendo de apagar aqui isto. Considero que os primeiros parágrafos da seção 4, que é dos resultados, conta com informações metodológicas, certo? Eu acho que tu poderias transferir para a metodologia. E depois fiquei ali na dúvida, né? Será que a participação no experimento de pessoas com experiências no mercado financeiro, porque foi o que tu destacou, né? O Robson destacou que são pessoas que já têm experiência no mercado financeiro. Será que isso não poderá ter enviesado os resultados? Digo isto porque eles responderam
participaram do experimento, depois de já ter, dessas notícias negativas já terem, já serem de conhecimento comum, né, digamos assim. E principalmente quem está no mercado financeiro está atento às notícias negativas. E eles têm mais ou menos também ideia de como é que se comportou o mercado financeiro neste período. Então, apesar do Robson ter dito, não foram colocadas ações específicas, foi utilizado lá o índice foi utilizado o ETF, não é isso? Mas, por exemplo, eu sei, como outras pessoas devem saber, que uma ação da Via Varejo chegou, sei lá, a R$5 e foi a 20 posteriormente, né? A ação da Petrobras, que estava a 12, depois foi a 28, 20 não sei quanto. Então, eles já têm um conhecimento, mais ou menos, de como é que funcionou, né? Então, será que isso não pode ter enviesado o resultado de alguma forma? Fiquei aqui a pensar sobre isso. Pronto, em termos de metodologia, foram essas dúvidas que ficaram ali na minha cabeça. Obviamente que, como o Robson disse, pode ser utilizadas aqui outras variáveis para deixar o artigo mais robusto. Concordo com o Robson, certo? Até porque, eu até coloco aqui na discussão dos resultados, que esses resultados eles podem ser ampliar também uma discussão com a literatura, até porque quando parte daqueles resultados for para a metodologia, os resultados vão ficar pobres. E eu penso que o Robson pode melhorar de fato, né, com o estudo que tem. E nas considerações finais, Robson, aqui, além de remeter a novos estudos, então, quais são as contribuições práticas e teóricas da tua pesquisa? Eu acho que faltou tu deixar isto claro no trabalho, né? Mesmo, por exemplo, eu acho que o teu trabalho pode ter uma contribuição prática aqui para novos investidores, por exemplo, para eles terem mais calma quando estiverem diante, né, de situações não tão positivas para o mercado financeiro, porque mais à frente as coisas podem melhorar. Eu digo isso porque o investidor inicial, ao ver a sua ação a despencar, vai entrar em desespero e vai vender rapidamente, né? Então, acho que o teu trabalho teria uma contribuição prática neste sentido, certo, Robson? A contribuição teórica, e aí vem a contribuir com a literatura já existente, num momento de pandemia diferenciado, né, uma situação de mercado também diferenciada, e o Robson pode pensar em outras contribuições além destas, certo? Pronto, Robson, são essas. Eu achei o teu trabalho muito bom, tá? O teu trabalho, de fato, está muito bom. Acho que falta ali muito pouco para uma publicação. Muito pouco, pronto, acrescentar ali, é um muito pouco que, quando na prática, termina sendo alguma coisa, né? Mas gostei da tua pesquisa e achei muito pertinente, certo? Maravilha, Adriana. Bom, antes de tudo, agradecer, né, as valiosas contribuições que você me apresenta aqui, né, com essa avaliação. Bom, devo dizer que as dúvidas que você traz, elas me sinalizaram que eu preciso melhorar o texto da metodologia, sabe? Isso para mim ficou bem claro. Porque, por exemplo, o questionário, como é que funciona? Bom, primeiro, o ambiente experimental, eu sou um apaixonado por pesquisa experimental, sabe? Sim. Eu acredito muito na pesquisa experimental, que coloca o sujeito em ambiente mais próximo possível de uma realidade. Então, esse instrumento, o instrumento que eu utilizei, é um instrumento que eu desenvolvi, né? Tem uma equipe que fez esse estudo. O instrumento ele é validado porque, inclusive, eu já publiquei outros artigos utilizando essa mesma plataforma, essa mesma lógica de plataforma, inclusive até no doutorado também eu utilizei essa mesma estrutura, então já é um instrumento que, de certa forma, goza de uma certa validade interna, né, nesse sentido. Com relação ao questionário, o ambiente de pesquisa foi feito um site, então as pessoas entravam com link, e aí a programação do instrumento de questionário, que na verdade eram aqueles das pesquisas, né, das notícias, o ambiente, ele automaticamente, por um processo randômico, ele fazia, se a Adriana entrasse, poderia ser que aleatoriamente a Adriana respondesse o questionário, e o Tony, por exemplo, aquele questionário não iria aparecer para Tony, mas todos iriam caminhar, porque o instrumento de pesquisa era um só, todos iam chegar ao ambiente de tomada de decisão. Só que uns tinham sido expostos àquelas notícias, outros não. Então, a ideia, inclusive, para ver
era um grupo de controle, vamos dizer assim, as pessoas que não foram expostas às notícias. Mas isso, pelo visto, eu preciso melhorar aí no texto para ficar mais bem calibrado. Tem algumas coisas que precisam ficar mais claras. E aí a sua ideia, a sua dica que você me deu para reduzir a introdução, eu acho que eu vou ganhar espaço cá para melhorar o texto do método. Em relação a aspectos éticos, né, o questionário foi submetido à Plataforma Brasil, mas você sabe que, né, nem sempre a gente consegue receber um feedback. Só que como aqui na universidade a gente tem um conselho de ética em pesquisa, então, na verdade, eles me sinalizaram que o tipo de pesquisa que estava sendo aplicado não teria nenhum nível de risco, né, para os participantes, então era de baixo risco que eu não precisasse me preocupar. Mas podes deixar isso claro também pronto, que foi consultado com o Conselho de Ética da Universidade, depois podes deixar isso lá para ninguém questionar posteriormente, certo? Eu entendo que sim. No mais é isso, Adriana, só agradecimentos, tá, por tudo, muito obrigado por ter mediado essa sessão aqui, sem dúvida nos engrandeceu aqui, acredito que a mim e ao Tony também, para as nossas pesquisas. Só gratidão. Tá, pronto, já estamos no nosso tempo, né? Já são 12h25, então passamos aqui 5 minutos, creio que não seja grave. Muito sucesso para ambos, certo? No desenvolvimento, na melhoria do trabalho de vocês. Espero ver ambos os trabalhos publicados em alguma revista A2, B1, não sei, a que vocês escolherem futuramente, certo? O Robson, também deixei os comentários no bate-papo. Eu te mandei a apresentação, tá bem? Assim como eu enviei também para o Tony, ok? Então, parabéns e bom congresso a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Bom dia. Só não sei se eu devo encerrar aqui, se eu só saio. Acho que é só sair, Tá, tchau, Robson.